O Sol. Uma poderosa fonte de energia capaz de produzir trilhões de watts. Apenas comparável à energia das jogadoras da seleção, que se renova a cada finta. Não há energia como a feminina. E Iberdrola, a maior apoiante das energias renováveis, incluindo a feminina. Este é o Querido Líder, o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança, com Jorge Medeiros, consultor, e Milton Sousa, professor na Nova SBE. São os nossos especialistas residentes, têm muita experiência na formação de executivos. Os nossos episódios abrem sempre com um sim chefe, não chefe, e neste episódio olhamos para Andy Grove, o terceiro funcionário da Intel e o autor de um livro chamado Só os paranoicos sobrevivem. Vamos tentar perceber se é assim ou não. E como sempre, também temos um tema central, conselhos. Neste episódio falamos de como lidar com a incerteza. Será este um dos momentos por excelência em que o líder se afirma perante a incerteza? Eu sou Ricardo Conceição e este é o Querido Líder. Bem-vindos, Jorge Medeiros e Milton Sousa. O Milton Sousa é consultor e professor na Nova SBE. O Jorge Medeiros também é consultor e também dá aulas. O Jorge hoje não está connosco aqui no estúdio, mas está sempre connosco no coração. Sempre presente. Está num país europeu, enviado especial a um país europeu. Depois já vamos conversar melhor com o Jorge. Vamos aqui ao primeiro segmento, sim chefe, não chefe, e hoje olhamos para a carreira de Andy Grove, o terceiro funcionário da Intel, que viria a ser CEO da empresa. Nasceu em Budapeste, na Hungria, teve de enfrentar nazis e comunistas soviéticos e nos anos 50 mudou-se para os Estados Unidos, onde estudou e fez carreira. Morreu em 2016 e tem um livro com um título que pode servir de mote de vida, imagino eu. Só os paranoicos sobrevivem. Milton, por que é importante falar de Andy Grove? Por vários motivos. Desde logo, eu tenho uma afinidade especial com a carreira do Andy Grove, porque trabalhei muitos anos também na indústria de semicondutores e, portanto, Exato. Sempre que trazemos aqui um exemplo dessa indústria, fico sempre com muita curiosidade de perceber melhor a carreira que seguiram e que podemos retirar da carreira deles também. Algumas notas importantes. Eu vou começar por duas. Uma tem a ver com a coragem que ele teve de, a certa altura, perceber o momento e fazer uma transição naquilo que era a estratégia que nós chamamos um pivot, na estratégia da Intel, que tipicamente, anteriormente fazia, no início dos anos 80, trabalhava sobretudo na manufatura de memórias para semicondutores, e a certa altura resolveu e percebeu que tinha que captar um novo mercado e fez um pivot muito importante para passar a fabricar microprocessadores, e tendo cavalgado essa onda. E isso era arriscado na altura? E na altura era arriscado, até porque havia outros competidores, grandes players como a Motorola, Texas Instruments, que já faziam também microprocessadores, a AMD, que também se tornou durante muitos anos um dos seus grandes competidores. E, portanto, desde logo enfatizar esse aspecto, a coragem que ele teve de conseguir transformar a estratégia da organização num momento crítico e com isso depois conseguir ter muito sucesso nos anos seguintes. Curiosamente, nos dias de hoje, a Intel está a sofrer um pouco mais porque a AMD, que é um dos seus competidores, conseguiu apanhar a onda da inteligência artificial. Inverter. Exatamente. E a Intel ficou para trás nessa nova fase de inovação. E uma última nota para já tem a ver com o seguinte. Obviamente que as universidades têm um papel importante na inovação, mas quando falamos da gestão, se calhar eu atrevia-me a dizer que a inovação vem sobretudo por parte das empresas. Porque os empresários e os líderes executivos nas organizações têm que lidar com aquilo que acontece de imediato. Surge a inteligência artificial, por exemplo, eu não posso estar à espera que a universidade me venha dizer o que é que eu vou fazer agora. Portanto, vou ter que experimentar muito rapidamente para conseguir ajustar-me a essa nova realidade. E o Andy Grove, curiosamente, desenvolveu uma metodologia muito interessante chamada OKRs, Objectives and Key Results, que hoje em dia foi adotada por um conjunto vasto de empresas tecnológicas, sobretudo Google e outras, e que as universidades estão a usar para ensinar outros sobre essa metodologia, que é exatamente uma metodologia para lidar com a incerteza que existe na envolvente. Portanto, é muito interessante ver como a universidade vai buscar as experiências que os executivos fazem para depois sistematizar e estruturar para passar a outros também. Jorge, só os paranoicos sobrevivem? É uma forma
catchy de pôr a coisa, portanto acho que os editores do livro dele ficaram bastante contentes. Não sei se não terão sido eles a vir a ter a ideia do título, mas absolutamente sim, este comportamento do Andy Grove e esta escolha que ele fez. Concordo com tudo o que o Milton disse, vou fazer aqui alguns reforços e eventualmente uma perspectiva diferente. Reforçar o quê? De facto, o Andy Grove fez esta mudança de orientação estratégica, mas é importante também perceber que ele faz esta mudança de orientação estratégica porque a Intel os Estados Unidos estão a ser inundados por chips de memória de fabrico muito mais barato vindo não só, mas também essencialmente do Japão. E, portanto, ele faz esta mudança, mas faz esta mudança porque a pode fazer. E pode fazê-la porque já do início dos anos 70 a Intel já tinha microprocessadores. Portanto, não foi um investimento totalmente novo, uma mudança radical. Não foi um tiro no escuro. Nada disto. Portanto, vamos sair daqui e entrar noutro sítio completo, teleportar-nos para outro sítio diferente. Já tinham. E este desenvolvimento de competências nos microprocessadores também veio de uma solicitação de um cliente. Portanto, não é uma mudança do nada, é uma mudança já com algum conhecimento, o que só reforça a importância de, perante um mundo complexo, e falaremos disto mais adiante, ter várias alternativas e ter investigação e desenvolvimento. E investigação e desenvolvimento não é só necessariamente do ponto de vista tecnológico, é do ponto de vista de práticas, é do ponto de vista de pessoas, é do ponto de vista de mentalidades. Ou seja, ter a capacidade, Jorge, de, perante uma bifurcação, decidir e escolher um caminho. Eu acho que mais do que isso é iniciar uma bifurcação, uma trifurcação, uma tetrafurcação e por aí adiante, porque de facto, não sabendo o que vai vingar no futuro, quanto mais alternativas sem sobreposição umas com as outras tivermos, mais eventualmente estaremos preparados para o que vier, que não conseguimos antecipar exatamente o quê. Eu ia só acrescentar aqui. Isto dá trabalho. Está muito trabalho e já agora também acrescentar e reforçar também no que o Jorge disse, a importância de estarmos preparados para diferentes cenários. Portanto, a cenarização, anteciparmos diferentes possíveis desenvolvimentos futuros e investirmos inicialmente em iniciativas e projetos que eventualmente não sabemos ainda se poderão ter resultados ou não, para estarmos preparados para quando chegar o momento podemos então fazer os tais pivots quando é necessário. Não é? Portanto, e vamos falar disso já a seguir. Diz, Jorge, diz. Ok, só uma nota rápida. Aqui era esta aqui a perspectiva diferente dos OKRs. Nós, quando falamos de OKRs, temos de ter aqui algum cuidado, porque normalmente o que é que são OKRs? Tu sabes que eu sou de... Vou lembrar-me, por exemplo, do Google, mas não temos acesso aos casos de insucesso e, portanto, isto fica uma amostra viciada. E chegou a haver, não sei neste momento como está, mas aqui uma moda muito grande dos OKRs, mas os OKRs então dão muitíssimo trabalho, especialmente em empresas que estão em mercados muito, muito incertos e voláteis. Porquê? Porque não é uma coisa de cima para baixo, top-down, que vem da liderança e vem em cascata cá para baixo, nem é uma coisa de baixo para cima, costuma dizer-se bottom-up. É bionívoco e é iterativo, ou seja, isto anda para cima e para baixo até as coisas ficarem calibradas. Portanto, dá um trabalho enorme, as pessoas têm de ter a mentalidade para haver todo este alinhamento e priorização e isto consome muito tempo e muitos recursos. Portanto, cuidado, vemos os casos de sucesso, não vemos os casos das empresas que tentaram implementar, e há vários, e que não vingaram. Jorge, já sabes que eu sou de humanidades, o que é que são OKRs? Isso para mim é completamente chinês. Desculpa. Muito bem. Eu julgava que nós já tínhamos, Milton, temos de tentar mais, julgávamos que já tínhamos convertido aqui o Ricardo para o bullshit, o management bullshit, mas não estamos a conseguir. Não. Então, Objectives and Key Results, de uma forma muito sucinta, são traçados objetivos, mas esses objetivos também eles não vêm só de cima. E depois a ideia é ter um alinhamento dos objetivos, do que é fazível, do que não é, e haver um alinhamento da estratégia verticalizada, ou seja, de
toda a estrutura, em que, obviamente, os objetivos não são exatamente, nem poderiam ser os mesmos aos vários níveis hierárquicos. E depois dos Key Results, responder à pergunta: como é que eu sei que estou a ter sucesso? Como é que eu sei que estou a atingir o meu objetivo ou a aproximar-me do objetivo ou não? Portanto, são medidas de desempenho, e isso levanta aqui todo um outro problema de que já falámos no episódio anterior, que é este excesso de parametrização até de coisas que é muito difícil medir. Só ainda não dissemos sim chefe ou não chefe, Milton? Claramente sim, chefe. Jorge? Sim, chefe. Obrigado, Jorge. Está feita a análise desta semana. Para a semana será outro o protagonista. Agora está na hora dos conselhos. E neste episódio vamos falar de como enfrentar a incerteza, e nos filmes, nos romances, também na história, o líder, que é também muitas vezes o herói, assume-se nos momentos de incerteza. É perante a escuridão no futuro, Jorge, que o líder se agiganta? Onde foste buscar uma imagem tão bela? Eu sou de letras, Jorge. Eu não sei o que são OKRs, mas vou lendo os romances de cavalaria. Por acaso sabes, porque estás aí a gerir muitíssimo bem o nosso tempo e corta-nos o pio quando deves. É nestes momentos? A ideia, há aqui muitas variantes muito boas, muito bem formuladas. O Nietzsche também diz: o que não te mata far-te-á mais forte, e portanto sim, é perante a adversidade que nós desenvolvemos novas competências. É o proverbial fora da zona de conforto, é que nós crescemos. Milton? Sim, eu acho que obviamente que um líder tem que, talvez seja uma das suas principais funções, é conseguir de facto criar clareza perante a incerteza. E isto não é fácil de fazer, porque o próprio líder tem as suas próprias dúvidas, mas tem que conseguir transparecer, que pelo menos tenha as ideias bem articuladas sobre a sua envolvente, o que está a acontecer, para conseguir então fazer aquilo que o Carl Weick chamava de sense-making da sua envolvente, para dar alguma capacidade de direção e de união dentro da equipa em função dessa incerteza. Agora, também não se pode menosprezar a preparação para a incerteza, não é, claro, Milton? É dever do líder refletir e antecipar vários cenários, ou seja, estar preparado para a incerteza? Sim. E uma nota muito importante relativamente a isto, e isto acho que é uma transição importante naquilo que é o papel do líder, porque esse trabalho era tipicamente muito centralizado nas lideranças, quase um trabalho, diria que solitário, né, de esperarmos que o líder nos ilumine com a sua sapiência, a sua experiência, até porque tinha acesso, de ver mais longe. Exatamente, e acesso privilegiado à informação. Acontece que com a democratização dessa mesma informação, com a incerteza da envolvente, com a permanente, aquilo que chamamos o ambiente VUCA, o BUNNY, os termos, eu posso depois dar essas notas sobre o que é que são os VUCAs e os BUNNYs, Ricardo. Este programa ainda acaba com um glossário. Mas nós gostamos imenso destes acrónimos. Mas essencialmente são termos que tentam descrever a incerteza permanente da envolvente. Isto quer dizer o quê também? Que os líderes têm que se rodear de pessoas que lhes permitem triangular diferentes perspectivas, tem que estar muito mais próximo da operação para que o pensar e o fazer sejam muito mais próximos um do outro. E, portanto, hoje em dia, executar e fazer estratégia é um processo muito mais granular e muito mais iterativo do que aquilo que se fazia no passado. Ou seja, Jorge, a ideia do cavaleiro solitário herói já não cola. Cola. Ainda há muitos livros a vender. Claro, as biografias são um modelo indiscutável. Portanto, se resulta já não sei, mas que vende. Ora bem, mas não nos esqueçamos, o efeito placebo é muito importante. Verdade. Portanto, e nesse sentido, Jorge, desculpa, é preciso ter nervos de aço e não mostrar à equipa que perante aquele momento de incerteza também o líder está meio perdido. Pode ser durante uns minutos ou um dia, mas pode o líder mostrar a fragilidade perante a incerteza? Ricardo, eu vou dar um NIM, mas já sabes que eu vou qualificar o NIM. E o NIM depende da equipa que rodeia o líder. Portanto, idealmente, o líder a operar num ambiente de incerteza deve ter uma equipa ou porque a escolheu ou porque a desenvolveu,
que saiba perfeitamente falar essa linguagem, em cujo caso o líder tem a obrigação, em meu entender, de partilhar as incertezas, porque é a melhor forma de trazer todas as perspectivas que podem contribuir para os vários cenários. O problema põe-se se o líder sente receio em partilhar as incertezas perante a equipa, de facto temos um problema. Porque há uma falha de entendimento e uma falha de enzimas na digestão do panorama competitivo. E, portanto, isso tem de ser trabalhado e deve ser trabalhado. Numa fase inicial de transição, agora para responder à tua pergunta, o líder deve tentar fazer o caminho de ir capacitando progressivamente estas pessoas para saberem lidar melhor com a incerteza, o que muitas vezes não é fácil, porque as pessoas, especialmente em estádios mais iniciais, estão habituadas a fazer e a levar um sentido de autoeficácia por fazerem bem aquilo que lhes é dito para fazer. Portanto, esta transição de mentalidade para começar a ficar confortável com o eu não sei se é isto e, portanto, tenho de ir progredindo no meu conforto com a incerteza, não é um caminho fácil, mas é um caminho muito importante. Milton? Eu tinha só uma nota final, desde logo concordar com o que o Jorge partilhou neste momento. Eu acho que há muito de vivermos bem com a incerteza e aceitarmos a incerteza como sendo normal. Eu acho que isto é uma das dificuldades que muitas vezes temos nas organizações. E dar só uma última nota sobre o seguinte tema. Obviamente que, havendo uma grande incerteza na envolvente, isto exige também agilidade por parte da organização. Mas essa agilidade ou essa capacidade de estarmos em permanente mudança não é a ausência de estabilidade, e às vezes confunde-se um pouco isto, né? Pensa-se que para lidarmos com a incerteza temos de estar sempre a mudar. Na verdade, um líder tem que simultaneamente promover uma grande estabilidade daquilo que é o nosso propósito, os nossos valores, a nossa missão, para que dentro desse enquadramento nós consigamos agilizar o nosso trabalho o mais possível, para estarmos permanentemente a ajustar-nos àquilo que é envolvente. Aquilo que o Dan Cables designa um pouco do freedom within the frame, ou seja, a liberdade dentro do enquadramento, e o líder tem que fazer este trabalho dual, estabilidade de propósito e missão e valores, e ser um guardião disso, e simultaneamente promover a mudança dentro desse enquadramento. São conselhos que valem ouro, como sempre, dos nossos especialistas em formação de executivos, o Jorge Medeiros e o Milton Sousa. E é com estes conselhos que fechamos este primeiro episódio da semana do Querido Líder, mas na quinta-feira regressamos com uma convidada, Isabel Viegas, até há dias, semanas, Chief People Officer da CEMAPA, é membro da administração da Navigator Company e também coordena vários programas de formação de executivos na Católica Lisboa. Aqui fica um aperitivo da conversa. Lembro-me quando um dia no meu banco, uma pessoa da minha equipa me liga num sábado e me diz: Isabel, um colega nosso de um balcão ali do centro do país teve um acidente gravíssimo, eu vou a caminho do hospital, mas ele vai ficar tetraplégico. E isto foi um momento muito duro. E a seguir ela diz-me: Isabel, eu tenho mais uma coisa para lhe dizer, é que eu tinha a carta para o passar a efetivo, para lhe dar na segunda-feira. Dou ou não dou?